Mas quem vem conversar com a gente hoje sobre dores na região da lombar é o neurocirurgião Dr. Maurício Mandel. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Fique à vontade, doutor. Super jovem, doutor? Sim. Já neurocirurgião? Uau! E não é fácil, né? Sim, muito tempo de estudo, mas começando cedo a gente chega cedo. É isso aí, doutor. Seja bem-vindo. Olha, falar de dores na lombar se torna até um assunto que a gente acaba colocando bastante aqui no Você Bonita, porque acaba sendo um assunto de dores nas costas e são dores que são confundidas muitas vezes umas com as outras. Sim. Mas a dor na região da lombar é uma dor muito característica e poucas são as pessoas que nunca sentiram nenhuma vez na vida uma dor na região da lombar. Então, queria que você, através aqui do seu esqueleto, mostrasse pra gente onde é essa região e quais são as principais causas que trazem as dores na região da lombar. Com certeza. Eu acho que esse tema é muito importante porque, na verdade, como você mesma falou, mais ou menos 80% da população adulta, algum dia da vida, vai ter ou já teve dor lombar. É muito, muito frequente. Mas acho que o ponto mais importante de a gente tocar quando a gente conversa sobre dor lombar é dizer que, apesar de as pessoas sempre terem essa noção de que a dor é por uma questão mais importante, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, a causa mais comum de dor lombar é a dor muscular. Ah, é? Sim. Olha que interessante. E ninguém imagina que é a dor muscular. É a última coisa que a gente vai pensar é que o músculo está inflamado, alguma coisa do tipo. Acho que, na verdade, os próprios médicos acabam incorrendo nesse erro. E os pacientes sempre querem alguma coisa que seja talvez mais grave, alguma coisa que a pessoa possa se direcionar mais no tratamento. Mas a dor muscular, pela falta de atividade física, às vezes pelo excesso de peso, isso é a causa mais comum daquela famosa dor que é quando a gente movimenta. Sei. É a causa mais comum. Olha, você pensar que a gente precisa acabar com alguns mitos quando a gente fala de coluna. Um mito que é muito comum é que quando você tem dor lombar, você tem hérnia de disco. Não é? Isso é mito? Esse é um grande mito. Certo. É um grande mito porque, na verdade, a hérnia de disco causa uma dor diferente da dor lombar. Interessante, né? Porque vamos mostrar, utilizando o esqueleto, o que é uma coisa e o que é outra. Então, para a gente não confundir. Eu acho que é interessante a gente conversar, porque, assim, hérnia de disco, a palavra hérnia em medicina quer dizer que algo está fora do lugar. Perfeito. Tá bom? Então, se é uma hérnia de disco, a pessoa vai ter o disco fora do lugar. Certo. Esse disco fora do lugar acaba comprimindo um nervinho. Então, acho que se a gente olhar aqui no esqueleto, a gente consegue ver, tem um exemplo bem claro do que a gente está conversando. Certo. Então, a nossa coluna ela é feita de ossos, que são as vértebras, e entre os ossos tem esse disco, que na verdade é um coxim, ele é um amortecedor. Perfeito. Quando esse amortecedor sai do lugar, a gente pode ver claramente aqui nesse exemplo a porção mais vermelhinha, ela acaba comprimindo uma parte que são esses nervos aqui na coluna. Entendi. Esse nervo causa uma dor que é uma dor diferente da dor lombar, uma dor irradiada, a dor que vai para a perna. Entendi. Então, esse mito tem que acabar com esse mito. Então, assim, sentiu dor na lombar não quer dizer que tem hérnia de disco, não quer dizer que está comprimindo algum nervo e por isso está gerando a dor. A dor, normalmente, na região lombar é muscular. Muito provavelmente muscular. A gente sabe que o ser humano, por exemplo, ele não foi feito para ficar o tempo inteiro numa mesma posição. Sim. Nós estamos o tempo inteiro nos movimentando e o dia a dia as pessoas trabalham em empresas, na frente do computador, já é o mais comum. E elas acabam tendo que ficar numa mesma posição por horas. E esse fato, quer dizer, a pessoa ficar horas numa mesma posição acaba sobrecarregando alguns grupos musculares. Isso sim gera dor muscular e leva, que é a dor lombar, né? Então, a pessoa quando está no trabalho, uma dica que a gente sempre dá, que é bom sempre conversar sobre isso, quer dizer, sempre tem que estar se movimentando, alguma hora tem que levantar, alongar. É isso que eu ia te perguntar, o alongamento é importante não só antes ou depois de alguma atividade física, mas para as atividades diárias, é bacana alongar? Alongar é muito bom. Na verdade, existem alguns exercícios específicos para alongar, mas alongar o que faz? Alongar prepara a musculatura. Então, não é só o alongamento, mas o alongamento, o aquecimento, a mudança de postura e o condicionamento daquela musculatura que vai realmente te deixar preparado para, eventualmente, se você precisar ficar algum tempo naquela posição sem movimentar. Entendi. Então, no caso, essa dor na lombar ela é mais frequente nas pessoas que trabalham sentadas e permanecem na mesma posição ou nas pessoas que trabalham de pé?
Na verdade, o que a gente tem, por isso que é importante a gente entender. O que é o problema é você ficar numa mesma posição. Durante muito tempo. Isso. Tá. Se você ficar em pé ou se você ficar sentado, acho que não tem muita diferença. Entendi. Agora, se você se mantiver naquela mesma posição, sentado ou em pé por horas, alguma musculatura vai ser sobrecarregada. Se você já tem alguma alteração de coluna, tem muitas pessoas hoje em dia que têm algumas alterações de curvatura da coluna, Tá. Isso daí vai acabar sobrecarregando mais uma musculatura. E pode chegar até um certo ponto que as pessoas falam, chega no consultório, eu estou travado. Ah, entendi. E acha que... Vai aumentando, aumentando, não cuidando, quando vê, chega num ponto limite que a pessoa já está com uma dor insuportável. Exatamente, chega falando que estou travado. E muitas das pessoas falam, não, agora sim é hernia de disco, né? Agora é certeza, agora eu travei uma hernia de disco, que não é, muscular também. É muscular também, entendeu? Quem trava é a musculatura. Tá. Muitas vezes, claro, pode ter um problema mais grave associado. Aí você, se a dor persistir a gente comenta geralmente 1, 2 semanas, se essa dor persistir por mais tempo, você tem que procurar assistência médica. Perfeito. Mas, na grande maioria, esse travamento, ele se resolve em 1 ou 2 dias. Agora, é necessário uma massagem, procurar aí uma massagem, isso ajuda, pode ser uma maneira de tratar o problema nessa região muscular ou não? Ou a gente tem que tratar de outro jeito? Olha, massagem para uma pessoa habilitada é ótimo. Tá? Existem alguns tipos de massagem que trabalham comprimindo determinados grupos musculares e isso acaba relaxando a musculatura. É o mesmo princípio, por exemplo, a massagem que a gente recomenda, geralmente, é aquela massagem tipo shiatsu, que comprime diversos pontos na sua coluna ou naquela musculatura que fica em volta da coluna. É o mesmo princípio, por exemplo, da acupuntura, que é muito comentada, as pessoas fazem bastante para dor muscular, porque a acupuntura, na verdade, hoje em dia a gente sabe que não tem nada de magia chinesa. Na verdade, a agulha, ela penetra no músculo e ela relaxa quando ela penetra no músculo. Entendi. Quando a pessoa vai massagear, ela também massageia a musculatura e relaxa a musculatura. Então, é bem-vindo. É bem-vindo quando bem indicado, claro, e por um profissional habilitado. Perfeito. Dormir na posição fetal pode trazer dores na lombar? Esse é um grande termo muito importante, a gente falar de posição para dormir, colchão, o que é melhor. Porque também, outra coisa, tem um grande mito de que você dormir em determinada posição vai te trazer dor, ou se você tiver um colchão assim ou tiver um colchão assado, você vai ter mais ou menos dor. Certo. Antigamente tinha uma questão de, eu vou ter um colchão ortopédico, vou ter um colchão duro, que vai deixar minha coluna mais reta, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então aquela história de colchão duro, nada a ver mesmo. Tem que ser um colchão confortável. Perfeito. Colchão confortável, que a gente fala numa textura média, é suficiente para não te trazer problemas. Então, dormir numa posição fetal, por exemplo, isso realmente não leva a dor lombar. Geralmente a pessoa que não faz exercício, já tem um excesso de peso e acaba dormindo numa posição meio desajeitada, ela acaba tendo uma dor lombar. Mas entenda que o problema vem antes. As pessoas colocam nome em coisas que não são. Não são, exatamente. Então, o fato de levar uma vida sedentária é ainda mais perigoso do que qualquer posição que a pessoa vai dormir. Com certeza, mas isso é sem dúvida nenhuma. Perfeito. Vamos então para uma perguntinha legal da Fê. Fê, um beijo para você, pode ser dúvida também de muitas pessoas. Sinto muita dor no pescoço, pode ser problema de coluna? Sim, claro. Na verdade, a dor no pescoço, mais uma vez, a gente pode pensar um pouquinho parecido com a dor lombar, né? Com certeza, a causa mais comum de dor do pescoço hoje em dia é muscular. Muitas vezes, por essa questão que a gente comentou, a pessoa fica horas numa mesma posição, tem que deixar a musculatura do pescoço sempre rígida, na frente do computador, e não dá aquelas pausas que a gente sempre recomenda, né? Fazer, de repente, mexer um pouquinho. Um pequeno de alongamento, um pouquinho de pausa no meio do dia é fundamental. Claro, problema de coluna, acho que talvez a telespectadora esteja falando, é assim, alguma coisa mais grave. Quando é alguma coisa mais grave, geralmente vem com outros sintomas. Entendi. Não vai ser só dor no pescoço. Geralmente não. Quando é, por exemplo, uma hernia de disco na região cervical, a dor ela tende a ir para o braço. Entendi. Né? A dor persistente, claro, tem que ser mesmo assim avaliada pelo médico, mas
se você falar em números, mais ou menos 80% dessas dores são musculares e que devem estar muito mais relacionadas ao dia a dia dessa pessoa. Agora, aproveitando que a gente está falando então de dores na lombar ou mesmo dores na coluna em geral, então se vocês tiverem dúvida pode mandar, @Carol_Minhoto para o meu Twitter. Te pergunto, o que fazer? Além de praticar atividade física, como você citou, que é uma coisa que melhora muito, existem outras dicas, além do alongamento também, para melhorar essa condição dessas dores? Sim, na verdade, a gente, claro, tem atividade física, que é o óbvio, né? Mas mesmo dentro da atividade física que a gente comenta, é que existem alguns tipos de atividade física que não vão interferir muito na musculatura, que é a musculatura que a gente chama de paravertebral, que fica em volta da coluna. Tá. O tipo de atividade física melhor que existe é a atividade na água. Né? Todo mundo sabe que tem baixo impacto, tal, e esse tipo de atividade é uma atividade que fortalece muito a musculatura dessa região. Agora, fora a atividade física, eu acho que o que a gente tem que entender é sempre manter o peso adequado. Porque o excesso de peso também prejudica a coluna. Sim, é uma coisa muito simples, até fácil de entender, porque na verdade a pessoa que está com sobrepeso, ela está carregando um peso a mais do que aquela coluna foi feita para carregar. Entendi. Então ela vai se desgastar mais rápido e a pessoa vai ter problemas e sintomas que a gente esperaria quando ela tivesse mais velha. Então, hoje é muito comum a gente ver pessoas jovens com problemas de coluna que você só veria numa pessoa de 60 anos. E isso pelo excesso de peso, então. Excesso de peso e falta de atividade física. Impressionante, né? Atividade física é importante em todas as fases da vida, para absolutamente tudo. Que é uma pergunta legal aqui da Nicole. Nicole, um beijo para você. Existe alguma atividade física que pode melhorar ou prevenir os problemas na coluna? Então, alguma, assim, específica? Então, acho que é muito importante a gente falar duas questões, né? Claro, atividade física em si, natação, tudo isso a gente já comentou. Agora, quando você está no seu dia a dia, é importante você preparar sempre a sua coluna para a atividade física. Então, a gente comentou alongamento, aquecimento, isso tudo, ele prepara a sua coluna para uma atividade física. Muitas vezes a pessoa, vou começar a fazer atividade física, vou começar a correr, ou vou na academia, no dia seguinte está travada, mais uma vez. Travei, comecei outra vez, já não consigo mais. Ou ela fez uma atividade a mais do que ela poderia suportar, ou ela não se preparou para aquilo. Então, o alongamento, esse aquecimento antes da atividade é fundamental para isso, para que a musculatura, no momento que seja exigida, ela esteja preparada. Entendi. Tá? E claro, assim, como a gente comentou também, além disso tudo, a questão do dia a dia, de mudança de postura, é muito importante. Não fique numa mesma posição o tempo inteiro, isso vai ser complicado. Muito bom. Chegou uma pergunta bacana aqui da Tamires, um beijo para você, que é uma pergunta que eu faria também. Carol, sempre tive dor na lombar, mas depois da gestação piorou muito. O que pode ter acontecido? E eu posso dizer o mesmo, eu nunca tive tantas dores, agora eu tô tendo umas dores. Não sei se para amamentar eu tô numa posição que não tá bacana, segurar o nenê... Né, doutor? Tudo isso pode acarretar. Olha, assim, durante a gravidez, acho que todo mundo entende e compreende que é um período especial na vida da mulher, que ela vai carregar mais peso e ela vai estar sobrecarregada. Acho que isso é óbvio, acho que dá para entender por que a pessoa durante a gravidez tem isso daí. Agora, a gente tem que entender que depois da gravidez, a gente geralmente observa mesmo que algumas mulheres persistem com dor lombar. A gente sabe que no período quando a pessoa vai dar à luz, vários dos ligamentos da região pélvica, onde que abre para o bebê nascer, ficam mais frouxos. E esses ligamentos ficam frouxos nessa região, mas também na região da coluna lombar. Essa frouxidão ligamentar essa frouxidão dos ligamentos, as vértebras podem ficar um pouquinho mais soltas e dar problemas mais para frente. Entendi. Isso é muito comum, sim. O que eu recomendo para essa telespectadora é assim, essas dores elas devem persistir 1 mês, 2 meses. Se passar disso, aí realmente procurar atenção médica para a gente fazer alguma investigação. Porque no pós-parto o corpo volta, ele vai voltando devagarinho, mas ele volta, né? O quadril diminui de novo, tudo vai voltando para o lugar. Os ligamentos vão ficando mais rígidos outra vez. Então, assim, a tendência é voltar. E nessa fase, claro, você não vai fazer atividade física exagerada, mas se você puder, hidroginástica, uma caminhada, alguma coisa, isso sempre ajuda. Perfeito. Tá bom? Chegou outra perguntinha aqui, bacana também, que é da Saara. Saara, um beijo pra você. Meu pai estava com muitas dores na coluna, a dor passou, mas as pernas ficaram fracas. Por que isso acontece? Isso daí é um sinal de alerta que a gente comenta. Então, assim, quando a pessoa só tem dor lombar,
é uma coisa. Agora, se a pessoa tem um sintoma associado com isso, quer dizer, formigamento, diminuição de força, a gente tem que ficar atento. Não é normal que uma pessoa que tem esses problemas de dor muscular vai ter isso daí. Então, a gente tem que fazer uma investigação. Tá. É claro que pode ser só pelo desuso. Muitas vezes a pessoa fica com muita dor, fica muito tempo deitada, fica muito tempo sentada, e isso daí vai acabar levando ao desuso, e a musculatura da perna fica mais fraca mesmo, entendeu? Mas se é uma perda de força objetiva, quer dizer, uma perna está mais fraca, tem que procurar um médico, porque pode ser alguma coisa que tem mais grave, inclusive a própria hernia de disco dessa vez pode ser. Porque como você falou, irradia para a perna. Exatamente. Agora, a musculação, nesse caso, ela é bem-vinda para fortalecer a musculatura da perna, para quem tem algum problema na coluna? Sim. A musculação, a atividade física em geral é muito boa, a musculação é ótima. Mas se a pessoa tem perda de força, ela tem que ser avaliada pelo médico antes. Tá. É importante que o médico exclua alguma coisa mais grave, tem uma hernia de disco, tem um bico de papagaio, tem alguma coisa mais grave que esteja diminuindo a força daquele membro. Mas se for excluído isso, foi só a fraqueza pelo desuso, a pessoa fica muito tempo deitada, muito tempo acamada pela dor, aí vale a pena a musculação. É ótimo exercício porque fortalece essa musculatura outra vez. Mas de qualquer maneira, procurar uma ajuda médica é sempre fundamental, claro. né? Eu acho que na dúvida é procurar um especialista, porque isso realmente vai fazer a diferença. Chegou uma dúvida da Amandinha, também pode ser dúvida de muita gente, achei interessante. Amandinha, um beijo pra você. Carol, tenho dores, não no meio da coluna, mas dos lados, na parte de baixo. Às vezes fica bem sensível, pode ser lordose ou não tem nada a ver com lordose? Lordose é quando a coluna fica tão inclinadinha que o bumbum cresce, né? Que a gente fala, nossa, a pessoa ou o bumbum é grande ou tem lordose, a gente brinca. E aí, doutor, tem relação? Então, acho que essa pergunta é muito boa porque a gente consegue falar de um tema muito importante. Lordose é algo normal. Lordose é a curvatura da coluna. A gente geralmente fala que a coluna tem que ser reta. A coluna tem que ser reta quando você olha a pessoa de costas, mas quando você olha a pessoa de lado, ela tem uma curvatura. Perfeito, que é o caso, vamos mostrar aqui da sua coluna, que está ilustrando então, assim, hoje. a gente está meio retinho aqui, mas ela tem uma curvatura. Essa curvatura na região lombar é chamada de lordose. Essa lordose é algo comum e todo mundo tem a lordose. A lordose, na verdade, a curvatura da coluna... tem aí, olha lá que bacana, olha. Então, a lordose, que se a gente puder ver na ilustração, essa curva da coluna, ela, na verdade, ela é fisiológica. Todo mundo tem e ela ajuda a distribuir toda a força e todo o peso da pessoa. Agora, claro... Que é a última imagem. Só tem aquela famosa que a gente chama de escoliose, que é quando a pessoa tem uma curvatura de lado, que é a primeira imagem. Então, a primeira imagem é escoliose. Exatamente, quando a coluna é torta para o lado. Isso é errado. Isso daí é alguma coisa que tem que ser vista por um médico e tem que ser tratada. Perfeito. Agora, a segunda e a terceira mostram, na verdade, que existe uma curvatura. Quando você olha a pessoa de lado, a coluna tem uma curva e essa curva é normal, ela existe, ela é saudável. Claro que tem pessoas que têm a lordose exacerbada, mais lordose que tinha, mais curva do que deveria ter. Isso dá dor? Isso pode gerar dor. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, e acho que a telespectadora deve ser um caso desses, que na grande maioria das vezes não tem algo objetivo que você tem que fazer. Na verdade, você tem que, mais uma vez, fortalecer a musculatura para ela não reclamar na hora que ela for exigida. Perfeito. Então, o segredo aí, quando a gente fala de musculatura e até de dores na lombar, é atividade física, né? Não. Eu acho que se puder ter uma mensagem é essa. Não tem como fugir disso. Eu quero agradecer ao Dr. Maurício Mandel, que é neurocirurgião, esteve hoje tirando as nossas dúvidas sobre dores na lombar. Quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, é só acessar o site www.mauriciomandel.com.br. Maurício Mandel, tudo junto, com um L só no final, .com.br. Doutor, muito obrigada, te espero numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.